Energia, energia, energia! Meu nome é Fernando Mota, professor de Química Pura. E na aula de hoje vamos iniciar um assunto muito top: processos de separação de mistura. É um assunto que não cai no Enem, despenca! Mas antes disso, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, tá? E acione o sininho. E o quê? Toca a vinheta, papai! Vambora! Curso de Química com o professor Fernando Mota. É Química Pura! Fala, galerinha! Estamos de volta para mais uma aula aí, né? Processos de separação de mistura. Vão ser duas aulas e na aula de hoje eu vou falar sobre os processos para misturas homogêneas. Na próxima aula a gente vai falar sobre os processos para misturas heterogêneas. Então vambora, galera, vambora! Olha só, partindo aqui dos conceitos, os processos de separação de misturas recebem alguns nominhos diferentes, tá? Eles podem ser chamados de desdobramento, processos de desdobramento, ou processos de fracionamento, ou até mesmo análise imediata. O termo análise imediata e fracionamento de misturas são os termos mais utilizados, beleza? Agora, os processos de separação de misturas, eles podem ser classificados de acordo com o tipo de mistura que vai ser separada. Então, por exemplo, se a mistura for homogênea, nós teremos os processos para misturas homogêneas. Se a mistura for heterogênea, nós teremos os processos para as misturas heterogêneas. Vocês precisam saber dizer se esse processo é para mistura homogênea ou é para mistura heterogênea. Por quê? Porque alguns vestibulares cobram isso aí, tá bom? Inclusive o Enem. Outro ponto importante é essa classificação aqui, ó, que poucos professores falam, poucos livros trazem, mas alguns vestibulares cobram, tá? Inclusive o Enem pode cobrar isso da gente, que é essa classificação em processos físicos, processos mecânicos e processos químicos. O que são processos físicos, mecânicos e químicos de separação de mistura? Processo físico de separação de mistura é todo aquele em que algum componente da mistura muda de estado físico. Mudou de estado físico, teve alguém que mudou de estado físico, é um processo físico de separação de mistura. Então, por exemplo, no processo de destilação, alguém vaporiza, processo físico. Na sublimação, alguém muda de estado físico, é processo físico, beleza? Já o processo mecânico é quando ninguém muda de estado físico. Então, por exemplo, centrifugação, ninguém muda de estado físico. Decantação, ninguém muda de estado físico. Então, são processos mecânicos de separação de misturas, tá bom? E os processos químicos são aqueles em que ocorre uma reação química. Lembrando que normalmente, quando se usa um processo para separar mistura, não se deseja reagir com ninguém. Portanto, processos químicos são utilizados em último caso, só se eu não tiver nenhum processo mesmo para conseguir separar aquela mistura, beleza? É o caso, por exemplo, para obter álcool puro, para obter o que nós chamamos de álcool anidro. Não se consegue, não se encontra nenhum processo capaz de separar aí essas misturas, né, de álcool com um pouquinho de água. Então você tem que fazer uma reação. Mas a gente vai falar mais sobre isso aí lá na frente, beleza? Então, vamos partir aqui, tá, para as misturas heterogêneas, e nós iremos ver aqui os processos de separação. Olha os videozinhos que eu coloquei para vocês aqui, ó, muito massa, né? Então vamos lá, olha só. Primeiro processo aqui que a gente vai ver é a catação. Galera, preste atenção. Vocês precisam compreender o seguinte: por que eu consigo separar aquela mistura utilizando aquele processo? Vocês precisam saber qual é o princípio, o que está por trás, tá, da explicação. Então, por exemplo, catação. O que é o processo de catação? Primeiro, é utilizado para mistura heterogênea, que nós estamos falando isso aqui, tá? Segundo, por que eu consigo, utilizando pinças ou a mão, como mostra aí o videozinho, ó, tá vendo? Usando a mão, catando feijão aí, ó, eu consigo separar os componentes dessa mistura. Porque os componentes
apresentam aspectos físicos diferentes. Se tiver pedra no feijão, você consegue perceber a diferença entre a pedra e o feijão. Então existem diferenças físicas entre os componentes, tá? Então o processo de catação é baseado nisso aqui. Então você precisa entender por que dá para separar aquela mistura por esse processo. Outra aqui, ventilação. Olha lá o desenho, ventilação. O que acontece na ventilação? Você tem a mistura, tá? No caso aí você vai passar uma corrente de ar pela mistura. Nesse desenho aí, ó, o cara tá tirando aí palhas de arroz, palhas do arroz, ou poderia, por exemplo, tirando a casca de amendoim, né, do amendoim. Então o cara joga e sopra. Ou ele poderia colocar um ventilador, por exemplo, não é verdade? Uma corrente de ar vai arrastar o componente menos denso da mistura. Veja que esse processo se baseia em quê? Diferenças de densidade. O cara que é mais denso, olha lá, o cara que é mais denso, ele vai permanecer aqui, e o cara que é menos denso vai ser arrastado pela corrente de ar. Então isso é chamado de ventilação. Percebam que eu estou separando aqui, ó, misturas heterogêneas de sólidos com sólidos, tá? Sólidos com sólidos. Ventilação. Então esses detalhes vocês precisam saber. Já na levigação, tá? Que é o caso aí que utiliza-se nos garimpos, né, para procurar ouro. Então isso aqui é um instrumento chamado de bateia. Bateia é o mesmo que está aqui, ó, nessa fotinha. Bateia. Aí o que acontece? O cara pega um punhado lá de areia que supostamente tenha ouro, né, ou a lama lá, a terra, e ele vai passando água. A água vai arrastando o quê? A água vai arrastando os componentes menos densos. E o mais denso fica na bateia. Então olha lá o desenho, o vídeo, olha lá. Olha só. Então o cara vai passando ali, ó. A água vai passando e vai o quê? Arrastando os componentes menos densos e o mais denso fica na bateia. O ouro, ele é um componente mais denso do que esses materiais aí. E tem um detalhe. O que normalmente é feito nos garimpos? Os caras pegam mercúrio, que é um metal líquido, mercúrio, e joga junto dessa lama aí, ó, tá? Esse mercúrio, ele vai se ligar ao ouro, formando o que a gente chama de amálgama, que é uma mistura mais densa do que o próprio ouro. E aí fica mais fácil de encontrar esse ouro, tá? Então, utiliza-se mercúrio. Só que isso é proibido. Isso é proibido. Por que é proibido, Botinha? Porque o mercúrio é tóxico. Mercúrio, ele é o quê? Tóxico. Causa câncer, mata. É proibido. Agora, você sabe o que os caras fazem? Jogou o mercúrio, esse mercúrio junta com o ouro, aí ele encontrou lá então agora, tá lá o amálgama, ouro com mercúrio. O que eles fazem para remover esse mercúrio? Esquenta a mistura. Quando eles esquentam a mistura, o ouro, tá? O ouro que tem uma temperatura de fusão elevada, ele não vai derreter. Mas o mercúrio, que tem uma temperatura de fusão baixa, tá? E tem até uma temperatura de ebulição relativamente baixa, ele vai passar para o estado gasoso. Então, esse mercúrio vaporiza, vai para a atmosfera. E qual que é o problema? Qual que é o BO? Esse mercúrio ele pode precipitar nas águas ou no solo e vai contaminar as águas, vai contaminar o solo, beleza? Então é proibido utilizar mercúrio, tá? Nesses processos aí nos garimpos, mas infelizmente, né, algumas pessoas continuam fazendo isso aí. Então vamos embora. Então nós vimos aqui, ó, catação, né? Catação, os componentes da mistura são sólidos e têm estruturas físicas diferentes. Ventilação, mistura entre sólidos, corrente de ar vai arrastar o componente menos denso. E aqui, corrente de ar vai arrastar o componente... Perdão, corrente de água, né? Corrente de água vai arrastar o componente menos denso. Show de bola. Olha lá agora. Peneiração. Vamos dar uma pausa nesse povo aqui. Peneiração. Aí, ó. A peneirinha aqui, ó. A peneirinha, tá?
Esse processo é chamado de peneiração ou tamização. Tamização, tá? Então essa peneirazinha aqui, ela também é chamada de tamiz. Aí o que que acontece? Mistura entre sólidos. Quem é que vai passar pelos buraquinhos da peneira? Quem tiver tamanho menor, que é o que a gente chama de granulometria, tá? Pode anotar essa palavrinha aí, granulometria. Então vai passar pelos buracos da peneira quem tiver uma granulometria menor que o buraco da peneira, beleza? Quem é que fica retido? Quem é que fica retido na peneira? Quem tem granulometria maior. A peneiração é utilizada, por exemplo, aqui na construção civil, né? Para peneirar a areia, para remover lá as pedras, o cascalho lá da areia. Então, peneiração ou tamização. Flutuação e flotação. Aqui tem um detalhe muito importante que eu vou falar para vocês, que é a seguinte. Vamos falar primeiro desse desenho aqui, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, areia e serragem. Areia e serragem. O que eu faço? Eu vou adicionar um líquido de densidade intermediária aos componentes, de modo que o menos denso flutua e o mais denso vai para o fundo. É o que aconteceu aqui, ó. A areia, que é mais densa, foi para o fundo. A serragem, menos densa que a água, flutuou. Detalhe importantíssimo: esse líquido deve ter densidade intermediária e não pode reagir com nenhum componente. Tá bom? Você vai pegar algumas literaturas vai trazer isso aqui como flutuação ou flotação. A maioria da literatura do ensino médio vai tratar isso aqui também como flotação. Só que em termos, tá, mais técnicos, isso é flutuação e esse outro processo aqui é a flotação, que é, na verdade, um processo aplicado nas indústrias, tá? Aqui eu tenho um tanque aqui, ó, de uma estação de tratamento de água, tá? Possivelmente aqui uma estação de tratamento de uma indústria. O que que acontece? Ou tratamento de efluente, no processo de flotação, você tem a mistura, é injetado ar, microbolhas de ar, tá? Ou bolhas de ar no fundo do tanque, e aí essas bolhas, elas sobem, e aí elas aderem aos particulados menos densos, tá? E sobe com eles. É um processo de flutuação acelerada, beleza? Então jorra no fundo do tanque ar, bolhas de ar, e essas bolhas sobem empurrando o material menos denso. Então olha para o vídeo, olha que interessante, ó. Então você tem aqui uma estação de tratamento, ó, uma estação de tratamento, possivelmente uma estação de tratamento de efluente, tá? Efluente é o que sai da indústria, tá? Efluente, tá? É o que sai da indústria. Então você tem aí, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui você tem um raspador que ele vai empurrando essa lama aí, ó. Olha lá. Olha lá, ó, removendo, ó. Tá vendo? Aí vai limpando a água, tá? Então aí, ó. Então de novo, olha só. De novo, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar. Olha lá, aí, ó. Então, bolhas de ar por baixo, tá? Vocês não estão percebendo, mas tem bolhas de ar por baixo. Vai suspendendo os particulados. E aí essa pazona aqui, ó, vai empurrando flotado. Vai empurrando. E aí você vai repetindo o processo, até que você consegue limpar bem aí a água. Então, a diferença básica de flotação com flutuação é que a flotação já é um processo acelerado, onde utiliza o quê? Bolhas de ar para empurrar o componente menos denso. Independentemente aí de materiais de literatura, tá? Os dois processos se baseiam no mesmo fundamento. Diferenças de densidades entre os componentes, em que você tem um líquido de densidade intermediária, onde o mais denso vai para o fundo e o menos denso fica em cima. Então, dando sequência, separação magnética. Olha lá, separação magnética. Gente, aqui o cara vai usar um ímã, pode usar um ímã ou um eletroímã, em que o componente que vai ser atraído pelo ímã é um material ferromagnético.
O que são materiais ferromagnéticos, Mota? São materiais que são atraídos pelo ímã. São materiais que possuem boa quantidade de elétrons desemparelhados. Vamos falar mais sobre isso lá em atomística, tá bom? Ou lá em ligações metálicas, tá? Então veja bem, então na separação magnética, aqui no caso são grãos de bico, né? Ou poderia ser milho aqui, milho, misturado com limalha de ferro. Quando uma máquina vai colher o milho, pode ser que junto do milho ali, ó, venha algumas arestas aparas de metal. Então é feito esse processo lá na indústria para separar o ferro, tá? Do grão, no caso aí do grão de milho, tá? Então esse é o processo chamado de separação magnética ou imantação. Sublimação, galera. Então olha lá, estamos falando de processos de separação de misturas heterogêneas e a mistura é formada por sólidos, mistura entre sólidos. Vamos agora para a sublimação. Suponha que eu tenha um pouco de areia com iodo, areia e iodo. Nós já sabemos que o iodo sublima. O que é sublimação? É a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Passagem do estado sólido para o estado gasoso. Sublimação. Aí o que a gente vai fazer aqui? Eu tenho iodo e areia. Toda vez que eu vou fazer um processo de separação, galera, eu quero ficar com todo mundo, tá? Com todos os componentes. Então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos aquecer essa mistura. Quando eu aquecer essa mistura, o que vai acontecer com o iodo? Vai sublimar. Ele vai passar para o estado gasoso. Então veja bem. Então tá aqui, ó. O iodo, galera, ele é meio vermelhinho, meio rosinha, tá? Vocês vão perceber aqui dentro do becker, ó, uma fumacinha avermelhada, ó, que é o iodo, vapores de iodo. Aí o que a gente vai fazer? Nós colocamos aqui em cima do becker. Em cima do becker. Detalhe, é bom e importante saber o nome de algumas vidrarias. Então essa vidraria aqui é Becker. Em cima do becker aqui, ó, tem um outro vidro, que é chamado vidro de relógio ou vidro relógio, tá? Então esse vidrinho aqui em cima. Estamos colocando gelo aqui, ó, para resfriar esse vidro relógio. E aí o que vai acontecer? Esse vapor de iodo vai entrar em contato com essa superfície fria e vai ressublimar, vai voltar para o estado sólido, de modo que a gente vai conseguir separar os dois componentes. Então olha que lindo. Gente, essa experiência ela é linda, ela é muito linda. Olha lá, ó. Vaporzão de iodo. A areia está ficando no fundo. O vapor está subindo. Olha só os cristais de iodo aí, ó, que foram formados. Olha que top. Olha lá. Olha que show. Então, esses aqui são cristais de iodo do vapor que foi ressublimado. É muito lindo esse experimento. Bom, agora, fusão fracionada. Então, peraí, gente. Separação magnética vai ser atraído por um ímã ou eletroímã, materiais ferromagnéticos, materiais que são atraídos pelo ímã. Na sublimação, eu vou utilizar o quê? O processo de separação, sublimação. Mas para isso, um dos componentes tem que sublimar. Fusão fracionada, eu vou fundir o material. Só que tem um detalhe. Eu vou ter uma mistura de metais, uma liga metálica, por exemplo, só que vai derreter primeiro o cara que tem temperatura de fusão menor. Aí eu separo a mistura. Então eu tenho ali dois metais, eu vou esquentar essa mistura. O componente que tem temperatura de fusão menor vai derreter primeiro, separando do outro material. Bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima. Olha lá. Dissolução fracionada. O que é a dissolução fracionada? Eu tenho aqui, por exemplo, areia e sal de cozinha. Como é que eu vou separar a areia do sal de cozinha? Dois sólidos. Aí o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um líquido que vai dissolver um dos componentes. Então, por exemplo, eu vou adicionar água. Na hora que eu adicionar água, a água vai dissolver o sal e a areia não. Então eu separei, eu retirei esse sal da areia pelo processo de dissolução.
Isso é dissolução fracionada. Só que eu vou ter que fazer agora uma outra etapa de processo, que é a filtração, tá? Para eu conseguir separar tudo. O que é a filtração? Gente, olha só esse vídeo. Na filtração a gente vai usar um papel de filtro, igualzinho aquele papel que a gente usa para fazer café. Tá aqui o desenho em cima, ó, igualzinho, papelzinho, tá? Papel de filtro, tá certo? Aí eu vou dobrar esse papel de filtro. Isso aqui é um processo laboratorial, tá? Eu vou usar um funil, esse funil aí, ó, que é chamado de funil comum. Funil comum. Lá no preparo do café a gente usa um funil também, lembram? Tem um funilzinho aqui, ó. Papel de filtro, funil. Papel de filtro e funil, tá? Aí, vou colocar esse funil nesse suporte em bola aqui, ó. Nesse suporte, tá certo? E vou... Isso aqui é uma piceta, viu, galera? Piceta! Repete. Piceta. Não vai falar besteira não, menino. Não vai falar besteira. Piceta. Piceta. Piceta é um frasquinho que a gente usa, tá? Pra colocar água nas coisas, tá? Normalmente água destilada, tá bom? Então, você tem aqui a piceta, tá jogando a água aqui só para aderir o papel no funil, tá? E aí, eu vou jogar a minha mistura, dentro desse funil aí. Olha lá, ó. Olha lá. Isso aqui é um outro instrumento chamado bastão de vidro. Bastão de vidro. É importante saber o nome de algumas vidrarias. Então o nome das vidrarias que eu estou falando aqui é para você saber, viu? É para você saber. Piceta, bastão de vidro, becker, funil de vidro comum, tá? Papel de filtro. Isso aqui é um suporte chamado suporte universal, tá? E isso aqui é um suporte em bola, tá bom? Esse aqui não cai muito não. Mas olha só. O que vai acontecer? Quando eu jogar essa minha solução, que isso aí é uma solução, tá? É uma mistura homogênea nesse caso aí, ó, beleza? Porque tá dissolvido, né? O componente está dissolvido. Repare que tá coloridinho aqui, ó. Repare que aqui é uma água com algo coloridinho e tem um sólidozinho aqui, ó. A mistura toda, o sistema todo é um sistema heterogêneo. Mas tem alguma coisa dissolvida aqui na água. Igualzinho aqui, ó. Esse sistema aqui, ó, é um sistema heterogêneo. Tem areia, mas aqui tem uma coisinha dissolvida na água. O sal está dissolvido na água. Quando você tem uma substância dissolvida em outra mistura homogênea, isso é chamada de solução. Quando uma coisa não está dissolvida na outra, aí você tem o quê? Um sistema heterogêneo, uma mistura heterogênea. Então, a areia no sistema aqui com água salgada é heterogêneo. Se eu pensar somente na água salgada, isso é uma solução, tá bom? Aí o que vai acontecer? O material sólido, tá? Que tem uma granulometria maior do que os buraquinhos do papel de filtro, o que vai acontecer? Ele vai ficar retido. E vai passar quem? O líquido ou a solução. Vai passar aqui pelo papel quem? O líquido ou a solução. No nosso caso aqui, ó, é solução. Quando você vai fazer café, quem é que fica retido no papel de filtro? A borra de café. Só que quem é que vai passar? A água com o café solúvel. Vai passar a água com o café que dissolveu. Então, no caso lá, nós temos uma solução atravessando o papel de filtro. Agora, imagine que eu tivesse aqui só água e areia. Se eu tivesse água e areia, a água vai passar, que no caso não seria uma solução, seria só água pura. A água vai passar e vai ficar retido quem? A areia. Então bora seguir o vídeo, olha lá. Então eu quero que você tome muito cuidado, porque filtração separa um sólido de um líquido, ou no caso um sólido de uma solução, tá bom? Um sólido de um líquido ou um sólido de uma solução. Se eu tivesse passando aí somente uma solução, a solução toda ia atravessar o sistema, tá bom?
Motinha, e no caso, aí ó, a solução colorida atravessou e o sólido vai ficar retido. Mota, e no caso do filtro de barro, que tem aquelas famosas velas? Aquela vela que tem lá dentro é o filtro. Aí o que acontece? Particulados sólidos ficam retidos e a água passa. Beleza? Então a filtração, ela é utilizada para separar sólidos de líquidos ou de solução. E qual é o fundamento do processo? Diferença de solubilidade. Quê? Diferença de solubilidade? É, diferença de solubilidade. Como assim? O material que dissolve no líquido passa pelo papel de filtro. O material que não dissolve fica retido, tá? Então muito cuidado com isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente vai fazer, por exemplo, olha só que doideira. Quando a gente vai fazer... fazer o que, Motinha? Lembra aí, fazer o que? Lembra aí. Quando você tem, por exemplo, no tratamento de piscina, olha só, piscina. Você tem uma peneira que você passa pela piscina, né? Aí você recolhe aquelas folhas caídas sobre a piscina. Ali você está filtrando ou você está peneirando? Filtrando. Você está filtrando. Você está retirando um sólido de um líquido. Quando você está lá na sua casa, tá? E você vai fazer, por exemplo, um suco de uma fruta. Suco de abacaxi. Bateu o abacaxi no liquidificador, com a água lá, aquela coisa toda e tal, e passou pela peneira. Que processo é aquele que você está fazendo? Filtração ou peneiração? Filtração. Você está removendo um sólido de um líquido. Apesar de a gente dar o nome de peneira, tem gente que acha que é peneiração. Não é peneiração, é filtração. Peneiração a gente utiliza para separar sólidos de sólidos. Nesses exemplos que eu dei, eu estou retirando o quê? Sólidos de líquidos. Muito cuidado com isso aí, tá bom? Vamos para frente. 12. Filtração a vácuo. Eita, o povo tá tudo ligado. Calma, menino. Ô, mulher acelerada, calma. Filtração a vácuo. Gente, filtração a vácuo é uma filtração. Só que é uma filtração acelerada, onde você vai usar uma bomba a vácuo. Ou alguns livros antigos trazem uma tal de tromba d'água. O que acontece? Olha só aqui, ó. Eu tenho esse filtro, tá? E eu tenho aqui essa outra vidraria. Essa vidraria aqui é chamada de Kitasato. Ela parece um Erlenmeyer. É um triângulozinho aqui, ó. E tem um orifício aqui, ó, em que a mangueirinha está conectada. Essa mangueira conectada está ligada a um compressor. Esse compressor ele suga o ar. E aí o líquido desce mais rápido. Ou seja, é uma filtração acelerada. Esse funil aqui, ó, é chamado funil de Buchner. Funil de quê? De Buchner. Então olha lá. Pega o papel de filtro, olha lá, funil de Buchner, todo furadinho. Pega o papel de filtro, compressor, olha lá, colocou o papel de filtro. Beleza? Jogou a minha mistura, olha lá. Jogou minha mistura. Aqui eu tenho um sólido em um líquido. Quando eu ligo o compressor, porque essa filtração aqui, galera, ela é demorada. Se você fizer um processo desse aí no funil comum, vai demorar demais. Aí a gente acelera usando um compressor, por isso é chamado de filtração a vácuo. Então olha lá, ó. Liga o compressor, aí ó. Passou, no caso aqui, o líquido e o sólido ficou retido, tá? Então tá aí, ó. Filtração a vácuo. Decantação. Deixa a mistura em repouso. O componente mais denso vai para o fundo, separando do líquido. Olha lá. Então isso aqui é uma água com maisena, né? Amido de milho. O tempo vai passando, olha lá, vai clarificando, ó. Beleza? De novo, ó. Bem escuro, o tempo passou, olha lá.
parte decantada ou sedimentada. Passou mais um pouquinho de tempo, olha lá, clarificou mais ainda. Então isso é chamado de decantação. Deixa a mistura em repouso, o componente mais denso vai para o fundo. Eu posso chamar de decantação ou sedimentação. Estou separando aqui sólidos de líquidos. Tem que saber isso. Só que aí tem um detalhe. Olha só. Vamos rodar isso aqui, ó. Olha lá, ó. Vamos rodar isso aqui. Tem uma mistura. Deixou a mistura em repouso. O que aconteceu? Decantou. Olha lá. Decantou. Só que tem um detalhe. Decantou. Eu preciso agora remover esse líquido, que é a parte que fica por cima, chamada de sobrenadante. Quem é o sobrenadante? O sobrenadante é quem fica por cima, sobrenadando, sobrenadante. Como que eu vou remover esse líquido? Eu poderia filtrar, fazer na sequência uma filtração, aí eu teria que virar essa mistura bem lentamente para o decantado não espalhar, bem devagarzinho, ou eu poderia fazer uma sifonação. Sifonação. O que é isso? Eu uso um sifão, igualzinho aquele sifão que a gente usa para esgotar a água de piscina de criança, né? Tem um sifão. Piscina de criança não, pode ser piscina de adulto, né? Aquelas piscinas de plástico, Então isso é um sifão. Aí o que eu faço, galera? Eu encho esse sifão de água, encho o sifão de líquido e coloco o sifão lá, ó. Pam, pam. E abro a boquinha deles. O que acontece? Por diferença de pressão, esse líquido vai escoar. O que acontece? A pressão atmosférica empurra o ar aqui, ó, e o líquido escorre. Então aqui é por diferença de pressão, viu? Diferença de pressão. Então isso é uma sifonação. Olha lá, ó. Olha lá, o líquido sendo transferido. Isso aqui quando a gente chama de... Quando a gente vai fazer, por exemplo, vinho, que a gente tem um mosto, a gente deixa ocorrer o processo de decantação, né? Em que a fruta decanta, e aí a gente faz uma sifonação. A gente transfere o mosto para uma outra vasilha. Isso também é chamado de trasfega. Trasfega, né? Estou transferindo aí uma coisa para um outro lugar. Trasfega. Então, beleza. Vamos embora, então. Próximo. Centrifugação. Gente, a centrifugação é uma decantação acelerada. Esse processo é acelerado pela utilização de uma centrífuga. Eu coloco aqui do tubo a mistura, tá? São vários tubinhos. Coloco a mistura aqui e isso vai girar em altíssima rotação por minuto. Ao girar, o que acontece? Eu acelero a decantação, eu acelero a sedimentação. O particulado sólido vai para o fundo do tubo, separando do líquido. Isso é muito utilizado, sabe onde? Laboratórios clínicos, onde se faz exame de sangue. Então, para eu separar os elementos figurados do sangue, do plasma, eu uso uma centrífuga. Eu acelero o processo de decantação, tá? Agora, aqui é um funil chamado funil de decantação, ou funil de bromo, ou funil de separação. Tem que saber todos esses nomes. Quais são os nomes, Matinha? Funil de decantação, funil de separação ou funil de bromo. Tá. Para que serve esse funil? Para eu decantar. Só que aqui eu estou usando líquidos immiscíveis. Líquidos immiscíveis. O que são líquidos immiscíveis? São líquidos que não se dissolvem, tá? Não se dissolvem entre si. Tipo, água e óleo. A água é mais densa, fica embaixo. O óleo é menos denso, fica em cima. Repare que nesses processos aqui que eu fiz de decantação, centrifugação, eu estou separando um sólido de um líquido. Aqui eu vou separar dois líquidos immiscíveis. Olha lá o vídeo. Olha lá, ó. Aí eu abro a torneirinha aqui do funil e fecho agora aí, ó. Puf, aí eu fecho.
Fechou. Separei a água do óleo. Então, funil de decantação, ou funil de bromo, ou funil de separação. Show de bola, show de bola! Bora pra frente, bora pra frente. Espero aí que vocês todos estejam compreendendo aí, tá? Visualizando para poder facilitar o entendimento do processo. E, por fim aqui, tá? Câmara de poeira e filtração a ar. Galera, isso aqui é um tipo de filtração. Isso aqui é um tipo de decantação, viu? Câmara de poeira, também chamada de chicana. Chicana. O que acontece? O ar com poeira, aqui já é uma mistura de sólido com gás, né? Poeira e ar. Então o ar com a poeira entra aqui, bate aqui, ó, nessas barras e cai. Então à medida que o ar vai passando, a poeira vai batendo e vai decantando. E o ar com menos poeira vai passando, poeira vai batendo, vai decantando, o ar com menos poeira vai passando, até que sai um ar sem poeira. Isso aqui é muito utilizado, tá? Nas chaminés de indústrias, tá bom? Chaminés de indústria. Então, câmara de poeira ou chicana. E a filtração de ar, que vocês conhecem aí, né? O aspirador de pó. Então, esse aspirador, ele puxa o ar com poeira, a poeira fica retida num saco, é uma filtração, e o ar limpo sai. Então, aspirador de pó. Beleza? Galera, então essa é a nossa aula aí, tá? Sobre processos de separação de misturas heterogêneas. Fiquem espertos aí, viu, galera? Fiquem espertos aí com o princípio. Diferença de densidade, diferença de solubilidade, tá? Isso tudo é importante aí para que vocês deem bem nas provas do Enem e dos vestibulares. Galera, Deus abençoe vocês. Então ficamos por aqui. Um beijo no coração. Energia, energia, energia. É química pura. Tamo junto. Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.